Sabe aquela história de que quando uma porta se fecha, outra se abre? Pois é. Em 2026, o mercado de criptoativos viu algo bem parecido. De um lado, o Bitcoin, em queda. Do outro, a inteligência artificial simplesmente explodindo. Será que foi só coincidência? Ou tem algo a mais aí, uma conexão secreta entre uma coisa e outra? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa aí. O que, afinal de contas, a inteligência artificial tem a ver com a queda do Bitcoin? Se prepare, porque a resposta é surpreendente e revela uma das maiores trocas de poder industrial que a gente viu na década. Para a gente entender essa trama toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para janeiro de 2026. O clima era de otimismo, sabe? O Bitcoin estava com tudo, só que a festa durou bem pouco. O que começou como um mês promissor virou um verdadeiro pesadelo para muito investidor. Olha só isso. Para ter uma ideia do cenário, o Bitcoin estava voando alto, cotado a mais de 90 mil dólares. A euforia no mercado era quase palpável. E aí, de repente, tudo desmoronou. O preço simplesmente despencou para menos de 82 mil dólares. Foi uma queda brusca que liquidou mais de 1,5 bilhão de dólares em posições alavancadas. Traduzindo, muita gente que apostou alto na alta acabou perdendo feio. E aqui vem o pulo do gato. Enquanto o Bitcoin afundava, o bom e velho ouro físico batia recorde de preço. Aquela teoria de que o Bitcoin seria o ouro digital, um refúgio seguro em tempos de incerteza, simplesmente foi por água abaixo nesse teste. Mas enquanto o Bitcoin sofria, um outro setor da tecnologia vivia sua própria corrida do ouro, e com muito mais sucesso. A gente está falando, é claro, da inteligência artificial. E não era pouco dinheiro, não. Pensa só, a Meta anunciou um investimento de até 135 bilhões de dólares em IA. É um número que deixou o mercado inteiro de queixo caído. A Microsoft também não ficou para trás e já declarou a IA como seu principal foco de crescimento. E esse dinheiro todo não está indo para o ralo. Ele está sendo usado para comprar o verdadeiro motor da IA, chips superpotentes como esses da NVIDIA, que são essenciais para construir os data centers do futuro. E é exatamente aqui que as duas histórias se cruzam. O elo entre o Bitcoin em queda e a IA em plena ascensão é a infraestrutura. Para as empresas de mineração de Bitcoin, a conta ficou muito simples. Migrar para a IA significava trocar a instabilidade do mercado cripto por contratos de longo prazo, com receita previsível e margens de lucro que podem chegar a impressionantes 90%. A escolha ficou bem óbvia, né? E a melhor parte disso tudo, os mineradores de Bitcoin já tinham a faca e o queijo na mão. Eles já possuíram exatamente aquilo que a indústria de IA precisa desesperadamente: energia barata com contratos de longo prazo, data centers prontos e sistemas de refrigeração de ponta. Era uma oportunidade de ouro. Ok, mas como é que esses mineradores estão financiando essa transição caríssima? A resposta é simples e nos leva de volta ao começo da história. Eles estão vendendo seus bitcoins para construir o futuro da IA. E essa percepção não é só de analista, não. O pessoal do mercado já sacou o movimento. Como disse esse observador aí, os mineradores de Bitcoin estão basicamente se transformando em empresas de data center para IA e liquidando suas reservas de Bitcoin para pagar a conta dessa transição. O plano é genial de tão simples. Primeiro, eles já têm a infraestrutura. Segundo, eles percebem que podem ganhar muito mais dinheiro com IA. Terceiro, vendem os bitcoins que tinham guardados para levantar capital. E por fim, compram os equipamentos necessários e entram de cabeça no novo jogo. E a aposta está, sem dúvida, valendo a pena. Empresas que fizeram essa transição, como a Irem, a Cypher Mining e a Hut 8, viram suas ações decolarem depois de fechar contratos gigantes com nomes como Microsoft e Amazon. O mercado adorou a mudança. O que a gente está testemunhando, então, não é só uma mudança de negócios, é o nascimento de uma nova aliança tecnológica, uma simbiose entre inteligência artificial e Bitcoin que pode, de verdade, mudar as regras do jogo. Essa aliança acaba criando uma espécie de rede de segurança para o próprio Bitcoin. A receita estável que vem da IA permite que os mineradores continuem operando mesmo se o preço do Bitcoin cair muito. Isso, na prática, deixa a rede do Bitcoin mais forte e segura, mantendo a chamada taxa de hash mais resiliente. É como se a IA fosse o cérebro e o Bitcoin a espinha dorsal de um novo ser digital. A inteligência de um, combinada com a segurança e a imutabilidade do outro,
criando algo totalmente novo e muito, muito poderoso. E a grande questão que fica no ar é: será que a gente está vendo nascer a base da próxima economia digital? Uma economia onde máquinas inteligentes negociam o valor entre si, usando uma moeda global e segura? O jogo está apenas começando e as possibilidades parecem infinitas.